Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao 28º Fórum da Liberdade, que este ano vai abordar o tema Caminhos para a Liberdade. O Fórum da Liberdade é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais e conta com os seguintes patrocínios: Souza Cruz, Ipiranga, Grupo RBS e Gerdau. Apoiadores: Celulose Rio Grandense, Évora, Fruc, Paim Comunicação, PricewaterhouseCoopers. Parcerias: FACE, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Easy Speakers. Parceria institucional: Confederação Nacional da Indústria, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar aos senhores que o Fórum da Liberdade é um evento aberto que acolhe a liberdade de ideias e de opiniões. Queremos, nesse ambiente, que já é tradicional aqui, receber a todos de forma calorosa, com o nosso tradicional respeito e com a educação de sempre, que é característica desse evento aqui. Então, algumas orientações gerais. É obrigatório o uso do crachá. Solicitamos que os telefones celulares sejam colocados no modo silencioso. E aproveitamos também para informar uma novidade, que é o aplicativo do 28º Fórum da Liberdade, que tem várias ações interativas que podem ser acessadas durante e depois do evento. É só baixar e participar. Convidamos também a todos os participantes do fórum a visitarem a mostra Caminhos da Sociedade. E anunciamos a seguir o painel de boas-vindas que aborda o tema Educação e Meritocracia. Compõem o palco os senhores Rodrigo Galindo, Milton Souza, Fernando Schiller e Mauro Zaffari. Podemos, por favor, recebê-los com uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos. Enquanto eles sobem, vamos às regras do painel. São bem simples e basicamente repetem o que já acontece aqui tradicionalmente. Esse primeiro painel vai ter 1h20 minutos de duração. Cada painelista poderá falar por até 20 minutos e, ao final do tempo previsto, será mostrado aquele discreto cartão, assim, escrito tempo encerrado, que eles vão enxergar e vocês não, mas isso vai acontecer. E depois das exposições, teremos um tempo de meia hora, 30 minutos para debates e para responder as perguntas da plateia, que podem, a gente pede que vocês façam as perguntas por escrito, ou também pelo aplicativo, que é só baixar no celular. A partir desse momento, quem conduzirá o painel, Educação e Meritocracia, é Mauro Zaffari, diretor de Relações Institucionais do Fórum da Liberdade. Muito obrigado, bom painel a todos. Boa noite. A educação é essencial para levar o Brasil para frente e se preparar para o futuro. Sempre mencionada como prioridade nas eleições, a educação já passou pelos mais diversos slogans, como prioridade das prioridades, governo da revolução educacional, mais educação, Brasil, pátria educadora. Não há de se negar o aumento expressivo da verba para a educação nos últimos anos e os recursos esperados do pré-sal, anunciados nas centenas de bilhões nos próximos 30 anos. Mas será que isso realmente, efetivamente, vai melhorar a educação brasileira? Não é preciso se aprofundar muito para perceber que nos deparamos com um sistema que não é regido por meritocracia. Para os possíveis caminhos para melhorar esse cenário e o futuro do Brasil, gostaria de passar a palavra ao nosso primeiro panelista, o senhor Rodrigo Galindo. Rodrigo Galindo é CEO do Grupo Croton Educacional, maior instituição de educação do mundo em valor de mercado, com mais de 1 milhão de alunos e 37 mil colaboradores. Graduado em Direito e mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi pró-reitor administrativo da Universidade de Cuiabá e responsável pelo credenciamento e implantação de instituições de ensino superior na Bahia, Mato Grosso, Amapá, Acre e Rondônia. Foi CEO, Chief Executive Officer do Grupo Educacional Uni, com mais de 50 mil alunos no ensino superior e atuação em 6 estados brasileiros. Diretor de operações e diretor de ensino superior da Croton, atua na gestão de instituições de educação há 22 anos. Com a palavra, Rodrigo Galindo. Prazer participar
cobertura desse evento, desse grande outro evento, que há 28 anos vem discutindo temas que são extremamente relevantes no desenvolvimento do país. A educação, desde os 13 anos, há 25 anos, na verdade, eu atuo com educação, comecei com 13 anos, tem na veia o DNA de educador, você tem que aprender a ser executivo e não o contrário. E eu acho que a educação é o único caminho para a gente transformar a nossa sociedade. Quando eu fui convidado para esse evento, o tema era educação e meritocracia. Como educadora, a minha principal vontade era discorrer sobre educação, falar sobre teoria educacional. Meu mestrado é em educação, adoro o tema. Mas eu entendi que a gente podia contribuir muito mais, trazendo aqui muito mais uma fala sobre gestão acadêmica, gestão de instituições de ensino, gestão de sistemas de ensino que sejam baseadas na meritocracia, porque eu acho que esse é o único caminho para a gente efetivamente transformar a educação brasileira. Então, a gente vai conduzir essa apresentação com algumas perguntas básicas para tentar respondê-las ao longo da apresentação. A primeira pergunta é: a educação brasileira é efetiva? Vamos lá. No Brasil, nos Estados Unidos, de cada 100 alunos que entram na educação básica, 94 terminam e começam no ensino secundário. Então, no ensino fundamental 100, 94 entram no ensino secundário, ou educação média. 86 concluem a educação média. Destes, 57 entram no ensino superior e 38 completam o ensino superior. Olha o sucesso escolar no Brasil. De cada 100 alunos que entram na educação primária, 45 terminam. 32 entram no ensino médio, 26 concluem. 18 entram no ensino superior e só 10 concluem a graduação. Na década de 90, a gente superou um grande desafio no Brasil, que era o desafio da quantidade. O acesso às crianças de ensino fundamental. Esse desafio foi praticamente superado. Hoje, em torno de 96% das crianças do Brasil estão nas escolas. Nós temos agora dois grandes desafios. O desafio da qualidade e o desafio do sucesso escolar. Fazer com que as pessoas efetivamente concluam os seus estudos. E os números mostram isso. Os números mostram esse problema que existe no Brasil em concluir os ensinos superiores. Esse é um quadro com vários países da OCDE. E o Brasil... A taxa de conclusão do Brasil, apesar de ter crescido bastante, ela atingiu 53%, a conclusão de alunos com ensino médio, ela é muito mais baixa que a média dos países da OCDE, que é mais do que 80%. E destes 53% que concluem o ensino médio, poucos vão para o ensino superior. Então, que cenário a gente tem? Poucos alunos concluindo o ensino médio, poucos alunos que concluem o ensino médio, concluindo o ensino superior. Qual é a consequência disso? A gente vai ter muito trabalho para atingir as metas do Plano Nacional de Educação. O PNE prevê que a gente atinja 33% de taxa de penetração líquida e 50% de taxa de penetração bruta. Hoje, os números são de 15% e 28%. Ou seja, a gente tem um grande trabalho pela frente, um grande desafio de colocar 11 milhões de estudantes no ensino superior. E esse desafio só vai ser vencido se a gente melhorar a qualidade da educação básica. Agora, por que é importante uma educação efetiva? Qual o impacto direto na vida do indivíduo? Bom, primeiro, a educação é o único agente de transformação capaz de criar, e conceber e construir o cidadão crítico, consciente dos seus papéis, dos seus deveres na sociedade. Mas, para além disso, sendo pragmático, o que muda na vida do indivíduo com a educação? Ele tem mais renda. E esse é o quadro dos salários por escolaridade, o quanto a educação aumenta o quanto o nível de escolaridade aumenta o salário das pessoas. E o Brasil é um dos países onde esse aumento é mais significativo. Uma pessoa no Brasil com educação superior ganha 2,9 vezes mais que uma pessoa sem nenhuma formação e 1,6 vezes mais do que uma pessoa que concluiu o ensino fundamental. Nós conduzimos uma pesquisa na Croton, uma grande pesquisa para entender na nossa base de alunos o que o ensino superior gerava de impacto no salário das pessoas. Foi uma pesquisa com 11 mil alunos, ou seja, uma amostra muito representativa, e o aumento foi de 251%. Uma pessoa, depois de formada, ganhava 2,5 vezes mais do que antes de formada. Quando a gente analisa esses números por área, nas engenharias esse número é ainda maior, 344% de aumento de renda. Então, a gente precisa ter uma educação efetiva, tanto para formar o cidadão crítico e consciente, quanto para melhorar a vida dessas pessoas. Essa é a responsabilidade, o papel que a educação precisa exercer na vida de cada indivíduo.
Agora, pergunta que vem em seguida desse diagnóstico. A educação brasileira, então a resposta à primeira pergunta é não, a educação brasileira não é efetiva ainda. E o Brasil investe pouco em educação? O problema está na quantidade de dinheiro investido? A resposta é não. Poderia investir mais, deve investir mais, mas não investe pouco. Investe mal. O Brasil atingiu, em 2010, 5,6% do PIB em educação. A média dos países da OCDE, 6,3%. Em 2014, o Brasil atingiu 7% do PIB, e em 2015 a expectativa é atingir 7,5% do PIB em educação. Então não é pouco dinheiro. É óbvio, o Brasil tem um gap histórico de formação e precisaria investir durante anos ou talvez décadas mais do que os países da OCDE para recuperar essa geração de alunos que tem um gap histórico de formação. Mas hoje o Brasil não gasta pouco, ele investe mal. E o que pode ser feito para aumentar a efetividade da educação? Na nossa leitura, só uma gestão baseada na meritocracia pode melhorar a educação brasileira. Ferramentas de gestão, tratar a educação como algo que precisa ser gerenciado, controlado, acompanhado e gerido de forma pragmática e baseada em mecanismos meritocráticos. Sem isso, a gente não consegue melhorar. Não adianta quanto dinheiro a gente coloque no sistema educacional brasileiro, ele vai sair pelos ralos, ele vai ser mal investido, mal utilizado. Então, eu trouxe aqui o case Croton de gestão meritocrática. Vou tentar apresentar em 10 minutos o que é um modelo de gestão meritocrática. Qual o desafio que a gente tinha na Croton? Entregar qualidade de ensino num modelo de escala. Não é um desafio muito diferente do que os sistemas educacionais hoje têm no Brasil. A Croton tem mais de 1 milhão de alunos no ensino superior. Esse sistema de ensino Croton, ele é maior do que boa parte dos sistemas de ensino municipais e estaduais do Brasil. Temos mais de 290 mil alunos em escolas associadas de educação básica, 130 unidades em 84 municípios, 726 polos de AD em 544 municípios, mais de 36 mil colaboradores e 80% de conceitos ENAD satisfatórios, que é o mesmo índice que as instituições públicas atingiram em 2012. Portanto, a gente conseguiu conciliar escala com qualidade. Quais foram os desafios? Gerir um sistema educacional em escala e uma complexidade de gestão por conta da capilaridade geográfica. Esses são os desafios também da educação pública. Então, contar um pouquinho como a Croton tem vencido esses desafios pode gerar insights para as administrações públicas poderem aperfeiçoar os seus sistemas de ensino. Então, como a gente buscou resolver o problema de gestão em escala baseada em meritocracia na Croton? A gente criou um modelo de gestão chamado SGK, Sistema de Gerenciamento Croton. A gente parte do desenvolvimento da estratégia, o planejamento da estratégia, o alinhamento da organização e o planejamento da operação e depois monitoramento, aprendizagem e adaptação. Vamos conhecer um pouquinho desses 4 grandes pedaços do nosso modelo de gestão. Primeiro, o desenvolvimento da estratégia. No desenvolvimento da estratégia, a gente tem o desenvolvimento da missão, o desenvolvimento da visão, valores, diretrizes estratégicas e competências organizacionais. Mas a gente faz isso de verdade. A gente não faz isso para ter um quadro bonito na parede. Para desenvolver missão e visão da Croton, nós investimos 1.700 horas de trabalho de 84 executivos em 6 meses. Então, essa missão, essa visão e esses valores, a missão é a nossa razão de ser, a visão é onde a gente quer chegar, e os valores são os princípios que norteiam todas as nossas decisões, dos quais a gente não abre mão. Isso está introjetado em cada executivo que participou dessa discussão. Isso é verdade para a gente. Cada executivo sabe, decora essa missão e vive essa missão no seu dia a dia. É assim que planejamento estratégico funciona. Além de missão, visão e valores, a gente tem as diretrizes estratégicas e as competências organizacionais. Mas tudo isso precisa de uma ação prática para acontecer. Então, como é que a gente tangibiliza o que a gente precisa fazer dentro da organização? Através do nosso mapa estratégico. Do mapa estratégico saem o portfólio de projetos e os comitês estratégicos da companhia. Vamos conhecer um pouquinho essas estruturas. Esse é o mapa estratégico da Croton. São 24 objetivos estratégicos. Cada um deles identifica uma necessidade de atuação da companhia. Essas informações são públicas, a gente não esconde o nosso mapa estratégico, ele é transparente para quem quiser ter acesso. A partir do planejamento estratégico e do mapa estratégico, a gente desenvolve
o portfólio de projetos. Os projetos são os entregáveis efetivos, é quando aquela estratégia vira algo a ser feito. E a gente implementou uma metodologia de gestão de projetos muito robusta. A gente tem um escritório de gestão de projetos, que é o PMO da Kroton. Hoje nós temos 410 projetos em andamento. E esses projetos todos são acompanhados de forma muito rígida, a metodologia é muito rígida, e todos eles impactam a vida dos colaboradores que neles estão envolvidos. A gente conseguiu vincular a execução dos projetos com a remuneração variável dos executivos. Portanto, projetos entregues, o executivo ganha o bônus relativo àquele projeto. O projeto não entregue, o executivo não ganha o bônus relativo àquele projeto. Projetos que envolvem mais de uma área. Se o projeto não foi entregue, independentemente de quem foi a responsabilidade, nenhum dos executivos envolvidos naquele projeto tem acesso àquele pedaço do bônus. Isso é meritocracia, é premiar as entregas, é valorizar quem entrega. E é isso que a gente acredita que faz a máquina administrativa andar bem. E a gente tem também comitês estratégicos na companhia, são 9 comitês. Então, todos os temas que são críticos e relevantes, a gente discute em comitê e toma a decisão colegiada. Vou dar um exemplo, captação e retenção de alunos. Ia ser muito mais simples no processo de gestão, e o que acontece na maioria das empresas, que as metas de captação do ano seguinte fossem definidas entre o vice-presidente de marketing e vendas e o CEO da companhia. É muito mais fácil, realmente é muito mais fácil. Mas será que é a melhor forma de definir metas? A gente não faz assim na Kroton. A gente tem um comitê de captação e retenção, onde todas as áreas relacionadas àquele tema participam e a gente toma a decisão de metas junto. Então, você tem 17 pessoas dentro da sala, brigando, argumentando, negociando umas com as outras. Dá muito mais trabalho, garanto para vocês que dá muito mais trabalho. Mas, uma vez que aquelas metas foram definidas, elas são metas da companhia. Elas estão alinhadas, o processo de comunicação flui melhor e as pessoas se sentem parte daquela decisão. É assim que a gente toma a decisão na Kroton. Através dos comitês, desculpa, esse número são 9, tá? São 9 comitês. Através dos 9 comitês estratégicos da companhia. Aí a gente passa para a terceira etapa do nosso planejamento, que é o alinhamento da organização e planejar a operação. Como é que a gente garante que aqueles projetos aconteçam no dia a dia? Para isso a gente tem o budget, que é o orçamento anual da companhia, e a gente é muito rígido e muito cioso de garantir que ele aconteça, e a gestão de processos. Então vamos lá. O orçamento da companhia. Como a gente faz esse orçamento? Primeiro, ele é bottom-up, ele começa de baixo até em cima, ele não é um orçamento impositivo, não é o vice-presidente que diz quanto que vai ser a verba ou o custo ou a despesa da área dele, mas sim cada um dos gerentes, cada um dos gestores que faz isso. Esse orçamento é construído de baixo para cima, através do modelo de orçamento base zero, ou seja, ele começa anualmente com uma folha em branco. E a gente tem um modelo de gestão matricial. Aqui, nessa coluna, a gente tem todas as unidades de negócio e aqui todos os pacotes orçamentários. Por exemplo, o pacote orçamentário de infraestrutura. Cada diretor de unidade de negócio é dono de todos os pacotes que compõem a sua unidade de negócio. Mas nós temos um pacoteiro de infraestrutura que é dono de todos os pacotes de infraestrutura em todas as unidades. Portanto, cada custo ou despesa da organização tem, no mínimo, 2 pessoas que são responsáveis para gerir aquele custo. Então, assim que a gente gere e assim que a gente constrói o orçamento. Dá muito mais trabalho? Muito mais. São 4 meses de execução para construir o orçamento de um ano para o outro. Mas, uma vez construído, a gente tem convicção de que os custos e despesas que estão lá refletem a realidade. A gente tem um alinhamento entre o processo orçamentário com aqueles comitês que a gente citou, comitês estratégicos que a gente citou no começo da apresentação. Foram mais de 6.800 horas para construir o orçamento do ano, ou seja, é um trabalho bastante detalhado, bastante granular, para garantir as entregas. E, por último, monitorar, aprender e adaptar. A gente tem que sempre estar... Um modelo meritocrático precisa conseguir medir e avaliar os entregáveis. Como a gente faz isso? Através de outros 9 comitês. Aqueles são comitês estratégicos para as decisões estratégicas da companhia. Estes 9 comitês são comitês para acompanhamento daqueles 410 projetos que nós temos. Então, nós temos 72 reuniões de comitês por ano e 81 reuniões com a presidência para analisar o status dos projetos anualmente. Então, a gente acompanha muito de perto as entregas dos projetos. E a gente tem ferramentas de acompanhamento da rotina também, e o Radar é uma delas. Como a gente faz o acompanhamento da rotina? A gente criou um sistema de informações, o SIGA, Sistema Integrado de Informações Gerenciais.
e onde tem todo o BI da organização. Cada gestor tem um conjunto de painéis para gerir a sua área. Esse é o meu conjunto de painéis. Eu tenho 6 painéis principais, depois tenho mais 12 painéis complementares. Mas esses são os 6 principais, não vai dar tempo da gente entrar aqui. Isso tudo numa plataforma sistêmica de fácil acesso, então eu tenho um painel de projetos, um painel de mercado financeiro, de indicadores de mercado e finanças, um painel executivo de caixa e dívida, um painel de estudantes, onde a gente avalia intake, ingressos, base de alunos, evasão, um painel regulatório para a gente avaliar as nossas avaliações regulatórias do Ministério da Educação em comparação com os nossos concorrentes, os nossos players, e, basicamente, cada gestor dentro da organização construiu os seus próprios painéis dentro dessa ferramenta de BI. É assim que a gente consegue saber o que está acontecendo na organização e construir uma cultura meritocrática. Agora, como a gente faz para alinhar o modelo de gestão à meritocracia? Tem 2 formas. O que é meritocracia, primeiro? Garantir que as pessoas sejam reconhecidas, valorizadas e remuneradas pelos resultados alcançados. Como a gente faz isso? Através de 2 caminhos. Primeiro, oferecendo oportunidade de formação, qualificação, treinamento e aperfeiçoamento. E a gente faz isso por meio da Universidade Corporativa Croton. E a segunda é premiando as entregas através dos programas de remuneração variável e stock option da companhia. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre esses 2 caminhos. Primeiro, a Universidade Corporativa Croton. Ela foi criada há 2 anos. São 4 escolas: escola de eficiência, escola de cultura, escola de negócios e escola de liderança. Foram mais de 300.000 horas de treinamento, qualificação e formação desenvolvidas para os nossos 36.000 colaboradores só no ano de 2014. Então, basicamente, muita gente foi qualificada e passou pelos bancos da Universidade Corporativa Croton em cursos presenciais ou à distância. E a gente tem um amplo caminho a ser percorrido para o profissional chegar na Universidade Corporativa Croton. Passa pela avaliação 360 graus, onde a gente identifica as competências desse gestor. Depois o fórum de carreira, que é o 9box, que é essa metodologia que a gente usa para alocar os executivos em relação aos resultados que ele entrega e o resultado da avaliação 360. Então, aqui você tem os profissionais talentos, sucessores ou profissionais foco, e aqui os profissionais que precisam de um cuidado, porque eles estão com baixa entrega de resultado e baixa entrega na avaliação de competências. A partir daí, tem o desenvolvimento de um plano individual de desenvolvimento, o PDI. A gente identifica as necessidades de treinamento e esses treinamentos são dados pela Universidade Corporativa Croton. Esse é o primeiro caminho: formar bem, qualificar, treinar as pessoas para as atividades que elas estão desempenhando. E o segundo caminho é remunerar adequadamente e premiar o mérito. Nós temos hoje 37.000 colaboradores na companhia, 2.850 participam do programa de bônus. É um número muito grande, é acima da média percentual de profissionais que ganham, que participam do programa de bônus. E 129 participam do programa de stock option. Então, a gente acha que a meritocracia se dá por 2 caminhos: qualificação, formação e treinamento, para garantir que a pessoa desenvolva as competências necessárias e dar condições para que ela desenvolva essas competências. E o segundo é premiar, valorizar e reconhecer, através de remuneração, bônus e stock option plan, as pessoas que fazem entregas excepcionais dentro da organização. E quais podem ser os resultados de um modelo de gestão baseado na meritocracia? O que a gente pode entregar? Eu posso contar um pouquinho sobre os resultados da Croton. Em 3 informações que tangibilizam um pouco o que a gente entregou nesses últimos anos. Nós saímos, em 2009, de 44.000 alunos, atingimos em 2014 987.000 alunos. Semana passada atingimos a marca de 1.010.000 alunos e ainda estamos em processo de captação para esse ano. Então vamos superar a marca de 1.010.000 alunos. Em colaboradores, nós gerávamos 3.673 empregos em 2009, hoje geramos 37.061 empregos. Em unidades, nós tínhamos 40 unidades, entre unidades presenciais e polos de ensino à distância, e hoje temos 856 unidades de ensino presencial. Então, esses são os resultados que a gente consegue atingir com a Croton. Mas tudo isso só faz sentido se a gente conseguir entregar o outro lado da moeda, que é a qualidade de ensino, senão a nossa missão não vai estar sendo atendida. Tem vários indicadores que avaliam a qualidade dos indicadores regulatórios. A gente buscou um deles, que é o IGC, que é o Índice Geral de Cursos, que é o mais abrangente de todos. Ele é a soma ponderada de todos os CPCs, que são os conceitos preliminares de curso.
Em 2010, nós tínhamos 42% das nossas instituições de ensino com CPC maior ou igual a 3, que são CPCs considerados satisfatórios, num ranking que vai de 0 a 5. Em 2011, atingimos 69%, em 2012, 98%, e hoje temos 100% das instituições de ensino com IGC satisfatórios. Já chegamos lá? Não, tem mais coisa. 3 não é suficiente, a gente está trabalhando porque a gente quer ter instituições com conceito 4, quer ter instituições com conceito 5, mas conseguimos garantir um padrão básico de qualidade para todos os nossos alunos. E conseguimos fazer isso por quê? Porque a gente acreditou que gestão baseada no mérito é o caminho. Isso dá para ser implementado diretamente para todas as instituições públicas e para todos os sistemas de ensino público? Claro que não, mas tenho certeza que o princípio da meritocracia e alguns insights, esses modelos de gestão da iniciativa privada podem ajudar e muito os sistemas públicos de educação a investir melhor o nosso dinheiro, o dinheiro dos contribuintes, que hoje está sendo muito mal investido. Então, a gente espera que, cada vez mais, a iniciativa pública se aproprie de mecanismos de gestão baseado na meritocracia, para que a gente possa ter um Brasil melhor e uma qualidade de ensino melhor para os nossos alunos. Muito obrigado e boa tarde a todos. Agradecemos a participação do senhor Rodrigo Galindo e anunciamos a seguir a participação do senhor Milton Souza. Milton Souza é diretor das conferências do Estoril, conhecido como um grande fórum internacional sobre a globalização, que reúne líderes mundiais de negócios, acadêmicos e do setor público, e diretor do programa de MBA da Rotterdam School of Management, Erasmus University. Trabalhou com as Nações Unidas, Banco Mundial, Comissão Europeia, OTAN e várias universidades de classe mundial. Milton é fundador da Leaders to Be, organização que ele trabalhou por 5 anos, oferecendo desenvolvimento de liderança responsável. Antes, ele trabalhou em vários projetos internacionais de pesquisa e gestão e ainda como consultor de estratégia e gestão. Milton tem PhD em gestão pela Rotterdam School of Management, Universidade de Erasmus, um MBA com distinção pela Universidade de Bradford e é formado em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade do Porto. Com a palavra, Milton Souza. Boa tarde. Caros participantes, caros colegas palestrantes, prezados organizadores do Fórum da Liberdade, caros amigos do Instituto de Estudos Empresariais. É uma enorme honra e, sobretudo, um grande prazer estar aqui hoje convosco. E sendo eu criado na cidade do Porto, em Portugal, e sendo o Porto conhecido pela sua aparente tristeza e melancolia, congratulo-me por estar hoje na sua versão mais alegre, em Porto Alegre. E temos a sorte hoje de falar a mesma língua, ou quase a mesma língua, pelo que espero que possa ser entendido. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Mas passando àquilo que me trouxe aqui, permitam-me partilhar algumas breves palavras com a minha visão sobre o tema da educação e da meritocracia. A minha exposição tem, portanto, duas partes. Uma primeira mais macro, em que tento abordar o triângulo da meritocracia, educação e desigualdade, e outra mais micro sobre as diferentes formas de observarmos e valorizarmos o mérito no contexto da educação. Num artigo recente do Economist, foi feita uma exposição muito relevante sobre os efeitos da desigualdade no sistema educacional norte-americano. Para ilustrar esta desigualdade, permitam-me que cite um estudo do Economic Policy Institute. Em 1979, o rendimento de 1% da população no topo da pirâmide social norte-americana era 133 vezes maior do que o rendimento, ou a renda, dos 20% na base dessa pirâmide. Em 2000,
esse valor aumentou para 189. Da mesma forma, há apenas 30 anos, os 100 executivos de topo nos Estados Unidos ganhavam 39 vezes mais do que o trabalhador médio. Hoje a diferença cifra-se em 1000 vezes mais. A sociedade norte-americana reclama para si um espírito meritocrático e livre, em que qualquer um pode aspirar ao American Dream ou até ser presidente. Esta meritocracia deveria promover a mobilidade social, porque apenas o mérito pode servir como instrumento objetivo de progresso. Infelizmente, isto não parece acontecer. Muito pelo contrário. E diversos estudos apontam, de facto, para uma redução na mobilidade social no país de todas as liberdades. E então, porquê? Assistimos aqui ao que parece ser um verdadeiro paradoxo, em que a meritocracia é ela própria condutora de um sistema potencialmente injusto e antimérito. Isto acontece porque o mérito do passado se perpetua pelas gerações, cristalizando-se em famílias e elites com acesso a uma educação privilegiada, que por sua vez reforça a desigualdade num ciclo vicioso. Este fenómeno não é único aos Estados Unidos, na Europa e talvez também no Brasil, não estou muito presente da vossa realidade, observam-se se calhar fenómenos similares. A solução passa, a meu ver, não por confundir um sistema educativo livre com um sistema educativo baseado numa lógica somente de mercado. A escola deve ser livre para definir como e com quem quer trabalhar. A escola deve ser livre para usar as ferramentas pedagógicas em que acredita, dando resposta às necessidades dos pais e dos alunos, numa lógica de mercado. A escola não pode ser, no entanto, um instrumento de exclusão social e deverá ser o garante da liberdade suprema, a liberdade de oportunidade para todos, independentemente do extrato social e dos rendimentos familiares. Só assim teremos uma sociedade realmente meritocrática. O meu alerta é, portanto, que na ânsia da liberdade não deixemos que o sistema educativo potencie a cristalização das elites, fechando portas a quem tem mérito, independentemente do seu extrato social. A segunda parte da minha exposição é mais focada em perceber o que é o mérito na educação. Na Rotterdam School of Management, se me permitem fazer aqui uma breve alusão à universidade onde venho, temos cerca de 400 alunos de MBA, representando mais de 40 nacionalidades, em que muitos escolhem passar um ano connosco, deixando para trás esposas, pais, empregos sólidos e até filhos recém-nascidos. O MBA será talvez o principal exemplo do cruzamento entre a educação e a meritocracia. Os alunos são avaliados de forma rigorosa à entrada, com base nas suas competências, sobretudo cognitivas, e para isso usamos ferramentas como o GMAT e estudos de caso. E durante o MBA os alunos são expostos a mais de 500 horas de estudo, provavelmente mais de uma centena de estudos de caso, trabalhos individuais e em grupo, dezenas de exames, tudo para medirmos o seu mérito de forma a merecer o nosso diploma. Que fique desde logo claro que eu acredito na meritocracia, enquanto motor da educação capaz. Mas que mérito queremos nós promover? Pausemos, portanto, aqui um pouco e façamos uma reflexão um pouco mais profunda do que é isto do mérito. Sugiro distinguir entre, pelo menos, 3 formas de mérito. A primeira forma diz respeito ao mérito de vencer, isto é, o mérito da vitória, mesmo independentemente da forma como lá chegamos. Na educação, vencer é, no mínimo, passar e, no máximo, a distinção académica. A segunda forma tem a ver com o mérito de aprender. Nesse caso, o mérito traduz não necessariamente no melhor resultado final, mas, por exemplo, na dedicação e entrega, ou pelo que aprendemos, mesmo quando falhamos. O sucesso académico poderá medir alguma forma de aprendizagem, mas não seguramente toda a aprendizagem. A terceira e última forma que vos proponho
tem a ver com o mérito de saber conviver. Isto é, na forma como nos relacionamos com os outros, enquanto trabalhamos e enquanto aprendemos. Neste caso, o mérito pode refletir-se antes na ajuda de um aluno a outro mais necessitado, mesmo sacrificando os resultados do primeiro, ou na capacidade de compreendermos e lidarmos de forma positiva com as diferenças culturais num grupo de estudo. E estas 3 formas de mérito, trazem-me ao meu próprio dilema, com o qual me confronto todos os dias. Será que no meu trabalho, na formação de líderes responsáveis, eu dou valor suficiente a todas as formas de mérito? Será que valorizo excessivamente o mérito de vencer, seja pelo sucesso académico, ou pela progressão de salário, ou pelos cargos de chefia que as pessoas têm? Mas como posso eu medir e valorizar o mérito da aprendizagem e o mérito de saber conviver? Por outras palavras, quem é que é mais educado? O aluno que sacrifica a sua nota para ajudar um amigo em dificuldades numa cadeira? Ou aquele aluno brilhante que ignora os outros e apenas se interessa pelo seu próprio sucesso? Quem tem mais mérito? De quem precisamos mais numa sociedade verdadeiramente educada? No mundo que parece privilegiar a cifra e o cifrão, eu prefiro ainda assim o mérito da compaixão, da curiosidade, da inconformidade e de querer verdadeiramente aprender para se ser realmente educado. Alguém consciente de si e dos outros. Alguém que saiba ter mérito pela sua capacidade de vencer, mas também de realmente aprender e pelo seu comportamento, acima de tudo, respeitável. Não vos quero deixar numa nota idealista, porque sou um pouco, mas... E tudo isto não são sonhos, nem são veleidades pessoais, e claro está que temos que valorizar a meritocracia. Mas julgo muito sinceramente que temos que fazer uma pequena revolução na forma como olhamos para o mérito no contexto da educação. E deixo assim algumas sugestões, com base no que estamos nós próprios a tentar fazer na Rotterdam School of Management e que espero que também possam considerar. Primeiro, no mundo com excesso de informação, a síntese é tão ou mais importante do que a análise. Não basta de compor problemas, não basta ser brilhante na análise. É necessário saber filtrar e sintetizar o que é essencial. Passemos por isso mais tempo a educar o espírito crítico e a capacidade de síntese. Segundo, aposte-se mais num ensino horizontal que cruze disciplinas, com base em projetos, que obriguem a integrar conhecimento e a perceber a aplicabilidade dos conceitos. Aposte-se menos em disciplinas verticais desprovidas de contexto. Terceiro, invista-se mais tempo no ensino experiencial com base na ação, que permita ancorar os conhecimentos em algo concreto e real. Aquilo que Peter Senge designa a distingue entre o know about e o verdadeiro know-how. Quarto, apostemos em formas de avaliação associadas ao verdadeiro processo de aprendizagem e não apenas ao resultado final de um qualquer exame ou trabalho que mede apenas um momento. Quinto, libertemo-nos do conceito do professor especialista. Passemos a qualificar professores com capacidade de integrar áreas de conhecimento e de servir de mentores. Ambos são precisos, o especialista e o professor capaz de criar pontes. Sexto, passemos mais tempo a trabalhar em formas de cooperação e diálogo e passemos menos tempo em excessivos processos competitivos. A competição é seguramente importante, mas o mérito de vencer não se pode sobrepor ao mérito de aprender e saber conviver. Sétimo, alterem-se os rankings das escolas e, sobretudo, das de negócios, para que a diversidade, a sustentabilidade, o diálogo e a responsabilidade social se equiparem ou até se sobreponham aos critérios puramente cognitivos ou de progressão de carreira. Oitavo, passemos mais tempo a trabalhar a consciência pessoal, que se estimula a reflexão, abrindo as mentes para quem somos verdadeiramente e para a realidade dos outros. Nono e último ponto, que se promova uma educação livre, livre do mérito do passado das famílias favorecidas para o mérito do presente com base no indivíduo enquanto ser pleno.
Talvez assim se consiga que a educação sirva para criar uma sociedade verdadeiramente meritocrática, em todas as dimensões de vencer, aprender e saber conviver. E se me permitem, talvez isso seja muito à imagem do que eu vejo aqui no próprio Instituto de Estudos Empresariais. Cheguei aqui no sábado e desde o primeiro minuto sinto em todos os associados do IEE uma enorme vontade de vencer, em tornar o Brasil mais livre e próspero. Ao mesmo tempo, vejo uma enorme vontade de aprender de forma aberta com o mundo, como neste fórum. Finalmente, testemunho um saber conviver notável, uma impressionante afabilidade, amizade e respeito mútuo que se vê em todo e qualquer contacto. Isto, meus amigos, é mérito. Isto é ser verdadeiramente educado. Muito obrigado. Agradecemos a participação do senhor Milton Souza e passamos de imediato a anunciar, a seguir a participação do senhor Fernando Schiller. Fernando Schiller é doutor em Filosofia e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado pela Universidade de Colômbia, em Nova York. Fernando Schiller é professor e pesquisador do INSPER, em São Paulo, é especialista em políticas públicas e em gestão governamental pela Escola Nacional de Administração Pública e especialista em gestão cultural e cooperação ibero-americana pela Universidade de Barcelona, UB. Foi secretário de Estado da Justiça e do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul e diretor da Fundação Iberê Camargo. Foi bolsista do Faculty Research Program do International Council for Canadian Studies, em Toronto, no Canadá. É criador e curador do projeto Fronteiras do Pensamento. Possui experiência na área de análise política, com ênfase nas áreas de políticas públicas, história e filosofia política. É também titular da Cátedra INSPER Palavra Aberta, voltada à reflexão sobre liberdade de expressão e de imprensa. Com a palavra, Fernando Schiller. Bom, boa tarde, quase boa noite a todos. Prazer estar aqui, prazer, Rodrigo, Milton. Eu queria agradecer ao IEE pelo convite, na pessoa do Mauro, na pessoa também do Frederico, presidente. Me sinto muito feliz de vir aqui, dei aula alguns anos na PUC, sou um gaúcho exilado lá em São Paulo agora, mas é sempre um prazer voltar aqui e participar das nossas discussões aqui, especialmente do Fórum, né? Fórum da Liberdade, que é um evento sui generis no Brasil, um evento com 28 anos. Eu faço Fronteiras do Pensamento há 9, eu já acho uma eternidade de tempo, imagina 28 anos. É um case de sucesso nesse país, onde as coisas costumam não durar tanto, não ter tanta permanência, tanta sustentabilidade, enfim, como é o Fórum da Liberdade. Mas eu vou, na minha rápida exposição aqui, eu vou tentar ser o máximo informal, minimamente acadêmico, né, fazer algumas provocações, acho que é um pouco esse o sentido que eu vejo no fórum, lançar algumas ideias, tomar alguns riscos também, né, ou seja, de propor algumas teses sobre esse tema da educação, meritocracia, mas eu vou me permitir até fugir um pouquinho do conceito de meritocracia e defender uma tese que eu venho alimentando ao longo de alguns anos, o que pode ser um perigo, né? Eu me lembro da frase do grande filósofo brasileiro José Dirceu, que dizia no caso do Mensalão, eu estou cada vez mais convencido da minha própria inocência, ele dizia, né? E o cara, quando diz assim, eu estou cada vez mais convencido da minha própria teoria, eu fico preocupado. Em todo caso, feito esse registro, eu vou defender uma certa posição aqui sobre o que eu acho que deve ser feito com a nossa educação básica. Um pouco na linha do que o Galindo falou, os dados que ele mostrou, acho que são conhecidos de todos, né? Dizia também sobre o que disseste, Milton, dizia assim, a sociedade não é meritocrática, né? Nós temos uma ideia, recentemente, se discute muito o tema da desigualdade no mundo, e a gente, às vezes, eu me lembro uma frase do Robert Nozick, um grande filósofo americano falecido, de Harvard, ele dizia assim, life is not a race, a vida não é uma corrida, nem todos saem do mesmo lugar. Essa ideia de que a economia de mercado premia a mérito é uma ideia muito
é uma ideia muito bonita, mas um tanto fantasiosa, né? Na verdade, a sociedade de mercado premia muitas coisas, entre elas o mérito, né? Premia sorte, premia nascimento, premia oportunidade, premia quem agrega valor, premia, enfim, de tudo, né? Entre outras coisas, o mérito. A escola pode ser um espaço de mérito, porque a escola, a universidade, em todos os níveis, a educação é um espaço de mérito, porque é um espaço controlado onde você isola a variável mérito. Você consegue, a gestão escolar, você isola a variável mérito com todas aquelas métricas que o Rodrigo apresentou ali. Eu dirigi, participo do grupo INSPER, do grupo IBMEC. O IBMEC e o INSPER, eles têm um sistema muito forte de meritocracia. Tem dois tipos, eu aprendi nessas discussões, existem dois grandes tipos de meritocracia na educação. Tem uma que é aplicada à gestão da educação, eu acho que o Rodrigo colocou muito bem. Então, você premia resultados em todos os níveis, resultados educacionais, resultados na consecução de metas, de avaliação qualitativa, de notas, ENAD, ENEM, etc., de acordo com o nível e etc. Né? Você tem, por exemplo, no estado de São Paulo, inclusive no setor público brasileiro, aos trancos e barrancos, contra tudo e contra todos, contra os sindicatos, contra as corporações, muitos estados brasileiros vêm avançando, especialmente o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, esse ano, vai aportar coisa de R$1 bilhão de reais em pagamento de bônus para professores, funcionários, a moça do cafezinho, da limpeza, assim por diante, a merendeira, né? Na minha época tinha merendeira, faz tempo, por consecução de metas estabelecidas pela Secretaria de Educação de São Paulo. É muito lento, a maioria dos estados não tem, o nosso glorioso estado, Rio Grande do Sul, que sirva as nossas façanhas, de modelo atual, obviamente não tem, né? De modelo atual da terra, não tem a meritocracia, mas em São Paulo tem. Né? Acho que tinha que trocar o hino. Às vezes eu acho que tinha que trocar o hino com São Paulo. Mas, então, tem este conceito, que é muito mais lento no setor público, muito mais difícil de implementar, por N razões que não vai nem ter tempo de ver aqui, mas são um tanto óbvias. Né? E tem outro conceito de meritocracia que é aplicado dentro da sala de aula, com os alunos, que também é um problema, dado a ideologização da educação, especialmente no ensino estatal, especialmente no ensino básico brasileiro. Não é? Eu me lembro que recentemente eu visitei a Keep Infinity Charter School, uma escola charter, né? Depois eu vou falar rapidamente sobre a escola charter aqui, uma escola charter lá no Harlem, Nova York. Eu fui lá entrevistar a diretora e eu não sei por que me deu na cabeça de fazer essa pergunta para ela. Depois eu vi que era uma pergunta... Só um brasileiro faria essa pergunta, né? Só um brasileiro. Eu perguntei para ela, porque eu vi que nas salas de aula toda havia lista dos melhores alunos em leitura, a lista dos melhores alunos em matemática, tinha ranking dentro da sala de aula, colado na parede. Isso é uma coisa que é quase impossível de ver numa escola no Brasil, a não ser escolas privadas, talvez de alguma, enfim. Mas na rede pública é muito difícil de ver, é quase impossível de ver isso. E, inclusive, tinha lá os melhores alunos alunos top do ranking, e iam ter direito a um prêmio no final do ano. Um dos prêmios era um passeio para Washington. Tinha até um bonequinho da Casa Branca com o bonequinho do Obama. Eles talvez iam ter chance de ver um dos ídolos deles, que era o Barack Obama. Então, mas quem fosse top, quem tivesse no ranking, na ponta, etc. Aí eu, brasileiro, né, entrevistei a diretora, eu perguntei, mas diretora, não dá problema esse negócio de meritocracia? Os alunos não ficam humilhados? Lá no Brasil, quando no meio da pergunta eu estou falando bobagem, né? Ela olhou para mim e disse, não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. Aí eu disse, problemas, eu disse Brazilian puzzles, problemas brasileiros, esquece, mudei a pergunta e fui para adiante. Não há nenhum problema, nenhum aluno se sentiu humilhado por causa que tinha um ranking, eles só queriam entrar no ranking do próximo bimestre. Não tinha nenhum problema que não ia no passeio, queriam um passeio do próximo ano. Né? Lá no IBMEC, no IBMEC tem um sistema bastante agressivo. Sabe como é que faz lá, Rodrigo? Faz assim, os 10 melhores alunos todo semestre ganham 30% de desconto na mensalidade no próximo semestre. Custa bastante esse negócio, porque, né, tem que dar o desconto lá. É um investimento. Esse é um dos melhores investimentos que a escola faz. Porque o cara que está no top 10 em microeconomia, ele até a namorada consegue. Né, porque eu sou top 10 em microeconomia. Então bacana, vamos. Se quiser ir no cinema, o cara vai. Né. Por quê? E ninguém, eu não vi... anos lá, não vi ninguém humilhado, ninguém foi na minha sala dizer, diretor, eu estou humilhado porque eu não estou no ranking. Estou humilhado porque eu tirei 11º lugar, isso eu me sinto mal, porque não existe isso, ele quer entrar no ranking. Né? E todo mundo bate, vê que tu não vai estar no ranking, bota no elevador, inclusive, a listinha para saber quem são os alunos. Os professores também são avaliados,
também são ranqueados, também são premiados, assim por diante. Então, há uma mitologia no Brasil em relação a isso, que eu atribuo assim, a uma larga penetração ideológica que existe na educação brasileira, né? Eu queria, rapidamente aqui, sobre a educação brasileira, não vou trazer nenhum dado novo, acho que os dados são conhecidos. A educação, eu vou falar especialmente ensino médio, isso é um dado do ensino médio, nenhum dado novo, dado conhecido, né? Aqui nós temos o dado do IDEB. A educação pública, estatal, do ensino básico brasileiro, ela atinge 85% das crianças e adolescentes brasileiros, certo? 85%. Então, em 12%, 13% que é privado, depois tem as escolas federais, escolas militares, assim por diante. A educação, a minha tese é a seguinte, a educação, isso aqui, vamos falar do ensino médio. O ensino médio brasileiro está estagnado. Vocês vejam bem que, pelo dado ali, de 2005, praticamente em 10 anos, nós fomos ali nas escolas, na rede pública, que é 85, eu vou tratar da rede pública, nós fomos de 3,1 para 3,4, nós estamos 0,3 em 10 anos. A educação brasileira, o mundo inteiro avança rapidamente. Se a gente pegar, por qualquer análise que se fizer, o quadro, a primeira definição, nós estamos vivendo no Brasil um longo processo, um longo período, um longo, né, case de estagnação da qualidade da nossa educação básica pública, certo? Agora, se a gente... Bom, então, eu escuto os mais diversos argumentos, teses, discussões sobre o que fazer com a crise da educação brasileira. Esses dias eu participei de um seminário muito qualificado, com especialistas, a crise da educação brasileira. Eu modestamente levantei o dedo depois, e levantei o dedo pensando neste gráfico aqui, ó, que também não é nenhuma novidade, todo mundo conhece, na avaliação do PISA. O PISA é feito pela OECD, com alunos de 15 anos. Tá? Alunos de 15 anos, do mundo inteiro. No Brasil são avaliados, se não me engano, 18, 19 mil alunos. Certo? Se a gente for, com base neste pequeno gráfico aqui, e eu insisto com esse gráfico, ali, o que o gráfico mostra? Deixa eu ver onde é que é a luzinha aqui, acho que está aqui. Não está, enfim. Se pegar só os alunos brasileiros de ensino de escolas privadas de educação básica, só os alunos das escolas privadas brasileiras, nós temos aí 516, 505, 486, matemática, ciência e leitura, né? Se nós pegamos os alunos da rede pública brasileira, nós estamos com 390 na média, mais ou menos. Então, eu brinquei lá em cima. PISA, nós estamos entre os Estados Unidos e o Cazaquistão. Parece sacanagem esse negócio, né? Alguns dizem... Nós temos a nossa rede privada, ela tem mais ou menos a média dos Estados Unidos, nós estamos lá entre o 15º lugar, aproximadamente, a nossa rede estatal está lá no Cazaquistão, nós estamos praticamente em último lugar, certo? Se a gente pegar os resultados do Enem, é a mesma coisa. O que me levou a levantar o dedo naquela discussão e dizer assim para os nobres e acadêmicos importantes que estavam analisando, dizer assim, será que de fato há uma crise na educação básica brasileira? Eu pergunto para vocês aqui, eu não sou o Michael Sandel que faz perguntas assim, mas podia fazer perguntas. Pensem, existe uma crise na educação básica brasileira? Vamos pegar só ensino médio, aqui nós estamos pegando alunos de 15 anos, em geral estão no ensino médio. Você pode dizer que uma rede que empata, grosso modo, com os Estados Unidos, que não é um grande resultado, porque a educação americana tem toda uma série de problemas, que está entre as 15 melhores, as 6 melhores, entre 65 avaliados no PISA, pode-se dizer que está havendo uma crise? Então, eu disse, olha, modestamente, na minha opinião, não há uma crise da educação básica brasileira. Há uma crise da educação estatal brasileira. Há uma crise da oferta de educação que é feita pelo Estado brasileiro. Eu considero os dados do PISA mais relevantes do que os dados do Enem. Das 1.000 melhores escolas do ranking do Enem, 93% são privadas. Só 2 são das redes estaduais, porque os 6, 7% que sobra é colégio militar e esses colégios que são ligados às universidades federais estaduais, são colégios de aplicação, são colégios caríssimos, que ranqueiam, que fazem seleção de alunos e assim por diante, então não são parâmetro. Né? Das 1.000 piores, 97,7% são públicas estaduais. Então nós temos uma brutal crise, e eu desafio com essa frase a quem debate sobre política de educação no Brasil. Eu desafio com esta frase.
Ela é verdadeira ou ela é falsa? Na minha opinião, ela é verdadeira. Existe uma crise, sim, não da educação brasileira, mas da oferta que o Estado, a oferta estatal de educação básica no Brasil, que atinge 85% das crianças e adolescentes. Portanto, é uma crise séria, é um problema grave. Tá? Passando um pouquinho aqui, qual é a explicação? E aqui eu vou parar um minuto para... Quando se discute isso, quando eu apresento esses dados, é engraçado que esses dados não são apresentados. Quando o ministro, eu brinquei até embaixo, coloquei a conta do ministro Mercadante, todos os pedagogos, especialistas em educação, em geral, quando apresentam esse dado, eles logo vêm com uma explicação. Tá? Por que acontece esse desnível entre a rede privada e a rede estatal brasileira? Tá? Eu diria assim, unanimemente, 95% das explicações são oferecidas pelos especialistas em educação no Brasil, inclusive do Ministério da Educação, inclusive de ONGs ligadas ao mundo empresarial, como todos pela educação, vão tentar explicar esta crise dizendo o seguinte, aliás, se alguém quiser também responder, que pode responder. Sabe como é que se justifica esta assimetria? Eu chamei muitas vezes de apartheid, e aqui, usando exatamente a expressão que tu usaste, né, estes dois mundos da brutal exclusão de quem é pobre estuda numa rede que oferta 85% e que está lá no Cazaquistão, e quem tem dinheiro para pagar compra colégios privados e está lá na média dos Estados Unidos. Esse apartheid brutal, econômico que existe no Brasil, sustentado por este monopólio do Estado. Sabe qual é a explicação que os nossos especialistas oferecem? Que o ministro da Educação oferece? Não, eles dizem que não é um problema da gestão, não é um problema que a biblioteca é ruim, não é um problema que demora para comprar livro, não é um problema que não pode demitir os professores que não trabalham, não é um problema que os professores, na rede de São Paulo, 10% a 12% simplesmente não vêm da aula porque tem licença disso, licença daquilo. Não é por nada disso. A culpa é dos alunos. A culpa é dos alunos. Os alunos são pobres. Eu ouvi, num debate assim, num palanquinho assim, eu ouvi de um grande político gaúcho, não vou dizer o nome porque... Ele disse, não, o aluno é pobre, a mãe não tem, o pai não tem aula de inglês, não toma lição. Então é porque é pobre o aluno que ele vai mal? O que eu chamei de um paradoxo da pobreza, né? Porque todos unanimemente apontam a educação como o melhor caminho para superar a pobreza. Mas se o aluno é mal educado, não aprende, tem uma nota ruim porque é pobre, então é uma redução ao absurdo, né? O sujeito é pobre porque não estuda, mas ele também não aprende porque é pobre, então não adianta. Então fecha as escolas. Fecha as escolas. E eu vou dizer para vocês, é um absurdo esse argumento, mas ele é dito por 95% dos especialistas de educação no Brasil, inclusive pelo nosso governo. Por quê? Porque dizendo isto, argumentando desta maneira, deixa para trás, empurra para aqui a carpete, empurra para baixo do tapete o fato óbvio, que é uma brutal crise na gestão, na qualidade da oferta de educação feita pelo Estado brasileiro. Então fica de lado, esquece esse negócio. Então, começar a entender ou discutir o problema da educação no Brasil, na minha opinião, começa por recusar este argumento. Tá? E a minha opinião, aqui eu vou fazer passando aqui, eu vou passar aqui porque eu vou citar queria fazer uma homenagem, já que nós estamos aqui no Fórum da Liberdade, ao Milton Friedman, e dizer o seguinte, há alternativas a esse modelo? Há alternativas a este modelo? E logo eu vou responder esta questão que eu mesmo fiz. Há alternativas a este modelo que atende 85% das nossas crianças? Uma dessas alternativas foi produzida por um grande liberal americano, que todos aqui conhecem, que é Milton Friedman. Né? Em 1955, Milton Friedman propôs a proposta do voucher educação, acho que é conhecida de todos. Muitos aqui desta plateia eu já discuti várias vezes este tema. Né? Durante muitos anos, neste Fórum da Liberdade, em discussões em círculos liberais, o tema do voucher, desta mudança, ou seja, vamos mudar, em vez do Estado ser um empresário da educação, vamos financiar o cidadão, o pai, a família, ele vai e escolhe, deixa o setor privado ofertar o serviço. Deixa o setor privado fazer isso que o
que o Rodrigo apresentou aqui, todos aqueles gráficos, modelo de gestão, tudo isso que o setor privado sabe fazer, porque é da natureza do setor privado. E vão financiar o aluno, ou vão financiar o pai do aluno, a família do aluno. Tá? Uma tese, ó, o Milton Friedman, eu botei ali o Capitalismo e Liberdade, todo mundo conhece, mas em 1955 ele fez o paper, que foi um paper seminal nesse tema, e em 96 criou a fundação, a Friedman Foundation for Educational Choice, que é hoje a campeã internacional da promoção, da discussão desse tema Isto nunca pegou no Brasil, essa ideia nunca pegou no Brasil. Né? O liberalismo não pegou direito no Brasil. Né? Esses dias eu ouvi uma explicação de por que o governo sempre pedia eleição em São Paulo, de um líder do governo. Ele dizia assim, não, porque esse negócio de capitalismo pegou muito bem em São Paulo. Ele dizia assim, é por isso que o PT não ganha lá. Né? Eu digo, esse capitalismo não pegou direito no Brasil. Então, essa ideia nunca pegou no Brasil. Nós nunca tivemos... Só que, num certo momento no Brasil, por incrível que pareça, por essas obras do destino, que às vezes acontece no Brasil, o Brasil é um país abençoado por Deus, né? E, às vezes, acontece coisas incríveis no Brasil. Nós tivemos, sim, o nosso Milton Friedman. Surgiu, sim, o nosso Milton Friedman, um campeão liberal no Brasil que conseguiu, não sei se contra tudo ou contra todos, fazer esta grande revolução. Produzir, sim, e aplicar e construir no Brasil um modelo liberal de voucher educação. E esse grande liberal brasileiro é o... Opa, não deu aqui. Esse grande liberal brasileiro é o Dr. Tasso Genro. E aqui eu não faço nenhuma... Aqui parece um pouco de brincadeira isso. Eu tenho o maior respeito pelo ex-governador Tasso Genro, pelo qual eu tenho até uma amizade. Mas o nosso Milton Friedman é Tasso Genro. Ele não publicou o Capitalismo e Liberdade, em 1985, publicou Lenin, Coração e Mente. Mas, em 2004, ele criou o ProUni. O Friedman criou uma fundação e estimula cidade por cidade nos Estados Unidos, fundações, estados americanos, faz lobby no Congresso para desenvolver sistemas de voucher. O ministro Tasso Genro, então o ministro da Educação, foi lá e criou. Nesta universidade, nesse campus aqui, foi o projeto piloto. A PUC foi o projeto piloto. Uma das 5 universidades brasileiras fez o projeto piloto do ProUni. Em 10 anos, o ProUni já ofereceu algo em torno de 2 milhões de bolsas. Hoje, não sei se o Rodrigo tem esse dado, deve ser mais de 500 mil de alunos no Brasil inteiro que têm bolsa, estudam lá. Para o universo aí de 7 milhões de matrículas no ensino superior, é muito significativo. É mais do que existem de alunos que têm voucher educação nos Estados Unidos. Então, tem em torno de 300, pelo último relatório que eu vi da Friedman Foundation, você tem aí 300 e tantos mil alunos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde há uma larga maioria de estudantes que estudam nos sistemas tradicionais, aliás, em crise lá, em processo de mudança. Então, o Brasil, por alguma razão, conseguiu desenvolver um norte. Eu me lembro, eu participei de discussões sobre isso, do Senado Federal, em vários pontos, onde eu dizia assim, poxa, mas se o sistema de voucher era tão complicado, não ia funcionar, ia criar mais exclusão, não era operacional, era uma ideia terrivelmente neoliberal, abjeta, etc., que só ia engordar os bolsos do setor privado. Por que, quando foi criado, nenhum intelectual deu contra? Ninguém criticou, e hoje é saudado como uma grande inovação social brasileira, como, na minha opinião, com custo de transação baixíssimo, com custo médio por aluno muito mais baixo do que é praticado pelas universidades tradicionais, estatais, com acesso direto, sem burocracia, que produziu eu brinco sempre, uma bicoloração do nosso ensino público superior. É terrível falar isso, seja porque os negros, os mais pobres, começaram a cursar universidades, faculdades, porque tinham uma bolsa, porque podiam escolher, porque podiam ir lá, não estavam renegados a sistemas de cotas, podiam escolher altivos onde estudar em universidades privadas, a sua escolha, na PUC, aqui, na UBRA, na Unicinos, no Rio de Janeiro, no IBMEC. E aí veio esse dado aqui. Né? E eu devo, inclusive, a essa pesquisa, aliás, muito bem feita da Abraes. E aqui, esta pesquisa responde a esses 95% de especialistas a que eu me referi antes. E eu não vou aqui detalhar, porque o gráfico, mas é muito simples.
Porque a grande pergunta é, mas esses alunos aí não vão baixar o nível das universidades federais, não vai baixar o nível do Grupo Croton, não vai baixar o nível do IBMEC, não vai baixar o nível da PUC aqui? Porque são alunos pobres, pela teoria da pedagogia brasileira, eles são pobres, os pais não ajudam, não estudam, não tem biblioteca em casa, não tal. E aí, observem o resultado. Esse é um estudo feito com todos os ENADs de 2010, 2011 e 2012. Certo? Todos os ENADs. Eles fizeram um estudo muito detalhado com todos os resultados de quem fez a prova nesses 3 anos. A média dos alunos das universidades públicas, da URGS, da USP, etc., da UFRJ, 47,87. A média das universidades privadas é 41,88. Dos que não têm ProUni, 41,30. Dos alunos do ProUni é 49,36. Ela é a maior variável isolada. Observem bem. É a maior variável isolada que determina ganhos de qualidade em termos objetivos da nota que é avaliada diretamente pelo ENAD. Por que isso? Porque tem lá um incentivo muito claro. Não pode rodar. Você tem que passar no semestre. Você tem uma indução clara no sistema de incentivo que é evidente, meritocrático, que o aluno tem que performar bem. Agora, é um aluno que tem resiliência, é um aluno que sabe que ganhou algo que ele escolheu, e ele escolheu onde estudar, ele faz de tudo para manter aquela bolsa. Eu pude acompanhar isso há alguns anos, esses alunos. O fato é o seguinte, há muitas explicações aqui, não vou ter tempo de tratar disso, mas é o seguinte, este dado derruba por completo, na verdade, derruba por completo, como é que eu posso explicar que os alunos mais pobres não têm um rendimento, no mínimo, igual ou um pouco superior aos alunos das universidades federais. Certo? Então, a mim pareceu que, e aqui eu passo, né, deixa eu passar aqui, muito rapidamente para dizer o seguinte para vocês, o meu tempo já se foi, mas eu quero dizer o seguinte, por que nós continuamos na discussão do ensino público brasileiro com esta obsessão de considerar que nós mesmos não temos alternativas para pensarmos, como nós mesmos produzimos uma grande alternativa no ensino superior que mostrou e que derrubou uma doutrina, uma teoria, uma ideia, talvez uma ideologia implantada na cabeça dos nossos educadores, dos especialistas, de que nós somos, de alguma maneira, condenados pela pobreza a termos resultados pífios em educação. De alguma maneira, mascaramos este grande fato de que a crise da educação brasileira está lá localizada no setor público. E a pergunta que eu comecei a fazer repetidamente, quase que obsessivamente, e aproveito para fazer aqui, não vai dar tempo para respondê-la cabalmente, mas talvez a gente possa discutir um pouco, mas eu quero que fique, e quando eu vejo aqui alguns operadores da política pública do Rio Grande do Sul, eu faço a pergunta, por que é que nós, se tivemos tanto sucesso ao implementar esta política de financiamento privado, esta parceria público-privada, esse sistema de voucher no ensino superior, por que nós não fazemos a mesma coisa no ensino básico e fundamental brasileiro? Por que nós não fazemos? Já fiz essa pergunta. Porque temos medo dos sindicatos, porque temos medo de aprovar numa Assembleia Legislativa, porque temos medo de fazer uma lei de 2, 3... É só copiar, copia no site do Ministério da Educação, faz um wordzinho simples lá da lei do ProUni e adapta para o modelo estadual. Por que nós continuamos contratando funcionários públicos, fazendo concursos obsessivamente, abrindo uma rede que nós sabemos que não funciona há 10, há 20, 30 anos, e tende a não continuar funcionando? Veja resultados de todos os testes do PISA e assim por diante, do Enem. Há muitas explicações para isso. Eu acho que a análise da educação básica brasileira exige, e aqui o Fórum da Liberdade me parece um ambiente perfeito para isso, que a gente faça, não muitas vezes as respostas mais rápidas, mas as melhores perguntas que possam nos levar verdadeiramente a romper com corporações, a ter um pouco de coragem para inovar em políticas públicas de educação, de criar um benchmark, porque nós estamos muito atrasados. Os Estados Unidos iniciaram o processo de charter school já em 1991, e hoje já tem 6.000 charter school, escolas privadas contratualizadas com o Estado. E nós tivemos um progresso sensacional e rápido no ensino superior, mas estamos brutalmente atrasados no ensino. Talvez a gente tenha que ter um pouquinho mais de coragem para romper com certos pressupostos, romper com velhas ideias e inovar na área da educação. Muito obrigado.
Agradecemos a participação do senhor Fernando Schiller neste painel e imediatamente passaremos à sessão de perguntas e respostas. Pergunta do João Zanella para o Rodrigo Galindo. Muitas universidades, muito bem avaliadas pelo MEC, não são bem vistas pelo mercado. Por quê? Existe uma divergência no tipo de estudo modelado pelo MEC e as reais demandas do mercado? Bom, acredito que a gente vem de um histórico onde a educação privada carregou durante muitos anos um fardo de ter baixa e menor qualidade do que a escola pública. Na nossa leitura, não existe uma dicotomia entre a universidade pública e a universidade privada. Cada um tem um papel fundamental dentro da sociedade. Eu ia trazer, quando eu vi o Fernando falando, eu ia trazer essa informação da Abras, nós fazemos parte da Abras, conduzimos essa pesquisa, e a gente acha que existem elementos para provar que a qualidade de ensino, em condições iguais, ela pode ser tão boa na universidade privada quanto na universidade pública. A universidade pública tem um papel fundamental na produção de conhecimento. As atividades de pesquisa são muito mais bem conduzidas na universidade pública, com muito mais quantidade e qualidade, na maioria dos casos, do que em algumas universidades privadas. Portanto, existe uma necessidade de ter investimentos focados à pesquisa nas universidades públicas. Mas a formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho é feita de forma muito mais eficiente e eficaz nas universidades privadas. A gente tem alguns estudos, um deles no livro do Gustavo Yospe, que foi publicado há alguns anos, que mostra que o custo de um aluno na universidade pública é até 9 vezes superior ao custo de um aluno na universidade privada. Óbvio que no custo da universidade pública estão embutidos todos os custos de produção de pesquisa, mas ainda assim a universidade privada é um locus mais eficiente para a formação de mão de obra qualificada. Então, eu acredito que a percepção de qualidade tem mudado, a percepção de qualidade das instituições privadas tem mudado, e a gente deve bastante isso ao modelo de avaliação brasileiro, que, se não é perfeito, ajudou muito nas últimas décadas, nas últimas 2 décadas, ajudou muito a gente separar o joio do trigo, e existem, sim, instituições privadas de baixa qualidade, mas os modelos de avaliação têm ajudado a gente a entender quais são as instituições privadas com alta qualidade e as que não têm qualidade, e eu acho que é um processo de construção. Essa percepção de qualidade da iniciativa privada, com o tempo, ela vai sendo desmistificada. Hoje, os números mostram. Eu mostrei aqui os resultados do ENAD de 2012 e a Croton, na média, em todos os seus cursos, atingiu 80% de conceitos satisfatórios, que é o mesmo patamar que atingiu a média de todas as universidades públicas, as instituições públicas do Brasil. Então, a gente tem modelos de avaliação que permitem afirmar que existe qualidade, tanto na iniciativa pública quanto privada, e o tempo, eu acho que vai diminuir essa percepção de que as universidades públicas são melhores do que as instituições privadas. Obrigado. A pergunta para o Sr. Milton Souza, do Sérgio. Como ter uma educação livre que não é baseada na lógica mercadológica? Eu aqui, talvez, aquilo que eu pensei dar um exemplo durante a minha intervenção, que acabei por optar, eventualmente, para estas questões. Aquilo, talvez, o exemplo que eu acho que demonstra que é possível ter um sistema de educação livre, com uma lógica de mercado e, ao mesmo tempo, socialmente justo, será talvez na própria Holanda, onde tenho a oportunidade de residir. O sistema de ensino holandês é um sistema que vai de encontro a 100% àquilo que Milton Friedman defendeu já nos anos 60, freedom of choice. Portanto, todas as escolas do ensino básico e médio ou secundário, como nós em Portugal chamamos, na Holanda, são privadas, são fundações de direito privado, em que os pais têm direito à escolha da escola em que querem que os filhos estejam, em que as escolas têm liberdade de definir os seus conteúdos programáticos e as suas metodologias pedagógicas, e em que o Estado, a única ligação que tem é, por um lado, no financiamento do ensino, financiando o aluno, e até numa lógica invertida, ou seja, escolas que estejam em bairros mais favorecidos recebem menos do que as escolas que estão em bairros menos favorecidos, e na realização de exames nacionais, por forma a poderem progredir, digamos, que de uns anos para os outros e poderem entrar no ensino universitário, etc. O que demonstra que há uma lógica de mercado entre a oferta e a procura,
as escolas têm liberdade de se ajustarem ao mercado em função daquilo que os pais e os alunos necessitam e querem, mas há um desligar dessa lógica de mercado do financiamento das escolas. Ou seja, o financiamento é independente da escolha pedagógica e da localização em que a escola está. O que permite um funcionamento com uma lógica de mercado e, ao mesmo tempo, uma justiça social. E eu julgo que será este modelo que, e até acho que é a tendência cada vez mais, é para seguir um pouco deste modelo em que se financia o aluno e em que se dá liberdade às escolas se poderem ajustar e operarem no mercado concorrencial e livre. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos que enviaram as perguntas. Nós, infelizmente, dado o horário e a programação, vamos ter que encerrar por aqui o painel. Gostaria de agradecer novamente ao Sr. Rodrigo Galindo, ao Sr. Milton Souza, ao Sr. Fernando Schiller pela participação e dar por encerrado, então, nosso primeiro painel de Educação e Meritocracia.